E aí, manos e minas, esse é o resumo de uma nova obra. Essa é a história de um homem que entrou no seu próprio jogo e possuiu o corpo do vilão, que é professor de uma escola, onde está cheio de pessoas que querem vê-lo morto. Se gostarem do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Se quiserem uma continuação, coloquem nos comentários. Para saber dos próximos vídeos, ativem o sininho. Agora, sem mais delongas, vamos começar a história. A história começa numa noite chuvosa. Debaixo da chuva, vemos um homem, e perto dele, uma mulher, de cabelos prateados. Essa mulher, sem expressão, está com uma espada, cravada no peito do homem. Olhando atentamente para ela, ele diz: "Você continua sendo tão bonita. É uma pena que você nunca será minha." Dando seu último suspiro, ele diz: "Sua vadia desprezível." Após essas palavras, ele cai no chão, sem vida. De repente, uma tela aparece, parabenizando o jogador por terminar o jogo. Descobrimos que tudo isso era apenas um jogo, sendo testado pelo nosso protagonista, um programador, chamado Kim Vojin. Ele é responsável pela criação do vilão principal da escola de magia, o grande vilão, que também é um professor. E seu nome é Deculain von Graham Uklein. Vojin ficou fazendo horas extras nos últimos dias, para consertar os bugs que têm acontecido com esse personagem. A empresa que ele trabalha, chamada Hell, está desenvolvendo um projeto muito ambicioso. Um jogo de aventura, fantasia e ação, onde os jogadores podem criar seu próprio destino, dependendo das suas escolhas. A lista de raças e classes que existem nesse jogo é muito vasta, vai de cavaleiro a bruxa, herói a vilão, de humano a monstro, de fazendeiro a monarca. Com um projeto dessa escala, a empresa está investindo todas as suas fichas. Se der certo, a empresa vai nadar em dinheiro, mas se não for um sucesso, a empresa irá à falência, e todos ficarão desempregados. Enquanto ele está trabalhando, uma mulher apareceu, e perguntou a ele como estava indo com o jogo. Essa é a supervisora desse departamento, chamada Inyo Ara. Mas ele já a conhecia, afinal, ela é sua ex-namorada. Ele se lembra que viveram juntos por 7 anos, e durante esse tempo, foram muito felizes, porém, ao mesmo tempo que eram muito próximos, também eram muito diferentes. Vojin é um homem naturalmente preguiçoso, mas ao contrário dele, ela é esforçada, dedicada e muito ambiciosa. Graças a ela, Vojin conseguiu se tornar uma pessoa melhor, mas infelizmente, não foi o bastante para manter o relacionamento. No final, eles terminaram, e agora, ela se tornou sua chefe, e o pior, descobriu que ela já tem outro cara. Yo pergunta para ele se já havia terminado de consertar os bugs, ele responde que sim. Ela o parabeniza pelo bom trabalho, mas em seguida, revela que vai ter mais algumas mudanças. Vojin resmunga, e em sua mente, ele pensa que vai ter mais horas extras de trabalho. Chateado, ele pergunta se esse personagem é realmente apenas um chefe intermediário, pois ele já foi morto diversas vezes, em vários cenários diferentes. Yo responde que isso é ideia da empresa, mas ela fala que por algum motivo, toda vez que olha para ele, deseja matá-lo. Achando isso engraçado, ela pensa que deve ser pelo fato desse personagem se parecer muito com ele. Vojin não entende o que ela quer dizer, e Yo explica para ele que usaram Vojin como modelo para a criação desse personagem. Fisicamente e mentalmente, até mesmo suas expressões são parecidas. Vojin fica incomodado, mas decide deixar isso de lado. Ele acaba virando o rosto, olhando para a janela, ele percebe um cara parado na frente de um carro, ele logo o reconhece. Ele avisa para Yo que seu namorado está a esperando lá embaixo. Ela o nota, e acaba se lembrando que tinha esquecido uma coisa, e voltou para buscar. Vojin diz para ela ir logo, e deseja que ela e seu namorado sejam muito felizes. Com um sorriso, ela responde que sim, e logo em seguida, vai embora, o deixando sozinho. Chateado, ele diz que isso é muito irritante. Olhando para o vilão, ele não encontra nenhuma semelhança entre eles, principalmente se tratando de sua personalidade e dessas características. Elitismo, preguiçoso, obsessivo, competitivo, mesquinho, sensível, autoritário e compulsivo, tudo de ruim numa pessoa só.
Onde é que somos parecidos? Ele se pergunta, se é assim que o artista o vê, sendo que só encontrou com ele apenas 2 vezes. Não gostando de ser difamado, ele decide adicionar alguma coisa boa nesse personagem. Ele coloca uma habilidade chamada compreensão, para ele ter mais empatia com os outros. Aproveitando, ele coloca mais algumas habilidades que ele julga serem boas. No final, ele se sente um pouco envergonhado, e decide desfazer tudo. Mas antes que pudesse fazer isso, ele recebe um e-mail. Ele descobre que é o roteirista, achando que deve ser para lhe lembrar das mudanças. Ele pergunta se deve fazer mais alguma coisa no jogo. O roteirista responde que não, e queria apenas dar uma olhada. Vojin fica confuso, e pergunta para ele, se o que ele quis dizer, é que queria dar uma olhada no resultado final. Brincando, ele respondeu que não, e pede para ele olhar pela janela. Confuso, mas curioso, ele faz, e quando olha, percebe que o céu está muito estranho. Parece que um grande buraco surgiu do nada, no meio do céu. De repente, um relâmpago surgiu, e diante dele, tudo ficou claro, e em seguida, ficou escuro. Sentindo muita dor, ele começa a ouvir vozes, dizendo que ele não é uma pessoa confiável, que ele não deve ser subestimado, e pede para ter cuidado, e então, tudo se apaga. Começamos a ouvir uma voz, mandando ele se levantar. Quando ele abre os olhos, ele vê uma garota, que pergunta a ele: por quanto tempo pretende ficar dormindo, seu preguiçoso de merda? Pare de se lamentar por causa de uma garota qualquer. Você está envergonhando a nossa família. Comece logo a se arrumar, se não quiser ser demitido no seu primeiro dia de trabalho. Lentamente, ele começa a se levantar, se lembrando que já faz uma semana, desde que chegou a esse lugar. Ele se lembra que estava apenas programando um personagem, o vilão do jogo da empresa para a qual trabalhava, e agora, de repente, se tornou esse personagem. O vilão, com um destino inevitável. A escória do mundo de fantasia, de Cullen von Graham e Klein. Quem eu chamarei, apenas de Cullen. Kim Vojin, agora no corpo de Cullen, começa a pensar: o que eu faço agora? Não sei o que está acontecendo, mas tenho certeza, acabei entrando no jogo que eu estava trabalhando. No início, fiquei assustado, mas depois de uma semana, comecei a me acostumar. O fato de eu ter entrado no jogo não é grande coisa, se comparar ao fato de eu ter me tornado o personagem mais odiado de todo o jogo, que pode ser morto a qualquer momento. Não estou exagerando, eu e minha equipe testamos o jogo milhares de vezes, e no final de cada caminho, esse cara sempre morre, e cada vez é pior que a outra. E para piorar, não faço ideia de que período da história eu vim parar. Se recompondo, ele olha para o lado, e encontra um monte de papel, deixados por aquela garota de mais cedo. Ele a reconhece como sendo Eriel von Graham e Ukeleine, a irmã mais nova de Cullen, e a atual chefe da família. Enquanto Cullen estava de cama, ela assumiu as responsabilidades da casa, e não é nenhuma surpresa dizer que ela não tem uma boa relação com Cullen. Antes dela ir, ele se lembra que ela havia mencionado uma garota, deve ser alguém que Cullen conhece. Essa garota, provavelmente, deve ser a Julia, a noiva dele, que claro, também tem ressentimentos com ele. Olhando para os papéis, ele percebe que tem uma palestra para dar, na Academia de Magia. Com isso, ele entende que deve estar bem próximo de onde é o início do jogo. Ele começa a ficar nervoso, já que nunca havia dado uma palestra antes, mas nesse momento, ele tem outra coisa para se preocupar. Ele olha para cima, e vê uma tela brilhante em sua cabeça, informando que ele tem 2 missões. A primeira, se tornar um personagem essencial para o jogo. E a segunda, concluir a sua palestra. Mostrando um total de 0,5 moedas para gastar na loja. Com isso, ele se lembra que está em um jogo, então, deve seguir as regras. Ele começa a preparar o seu banho, e logo depois, começa a se arrumar, colocando seu terno. Ele se lembra que nunca gostou de usar esse tipo de roupa, mas depois de possuir o corpo de Cullen, ele se sente muito confortável e bem elegante. Cada movimento que faz, ele se sente como se este corpo sempre tivesse sido dele. Enquanto caminha pela mansão, ele age e fala como se já tivesse feito isso várias vezes,
Neste momento, ele sente que é Cullen, um homem alto e bonito, bem-sucedido, e com uma ótima reputação. Mas em sua mente, ele diz: uma ova. Isso tudo é apenas uma farsa, o meu eu verdadeiro é um merdinha, preguiçoso e patético. A minha ex-namorada deixou isso muito bem claro. Não vou deixar essa situação me dizer quem eu sou Kim Vogin, e vou fazer de tudo para sobreviver. Ele entrou num luxuoso carro, que estava esperando. Assim que entrou, ele se lembrou daquele namorado de sua ex, só de lembrar daquilo, o deixa com muita raiva. Ele olhou para o lado, e viu um jovem rapaz. Assim que o olha, ele entrega alguns papéis. Em sua mente, Cullen se pergunta se esse garoto pode ser o seu assistente. Pegando os papéis, ele pergunta para o garoto se ele é um feiticeiro. Confuso, o garoto responde que não, e pergunta se isso é alguma piada, pois ele é seu assistente já faz 3 anos. Ignorando o que o garoto disse, ele começa a olhar os papéis, e percebe que aquilo é um script feito para o verdadeiro Cullen. Lendo, ele vê que aquilo é basicamente o resumo de todo o assunto que tem que dizer durante a palestra. Sabendo que o verdadeiro Cullen não tem talento, ele conclui que esse garoto fez tudo isso sozinho. Meio hesitante, ele diz que o garoto fez um bom trabalho. Essas palavras pegaram o garoto de surpresa. Ele nunca ouviu um elogio da parte de seu professor, até mesmo o motorista ficou chocado com o que ouviu. De repente, Cullen começou a sentir enjoo, e em sua mente, ele se pergunta o quão ruim era o verdadeiro Cullen para se sentir desse jeito. Logo eles chegam na academia. Assim que Cullen sai do carro, ele fica maravilhado com o realismo que é a Academia Imperial de Magia. Seu assistente informa que sua palestra terá início na sala Rotel. Dentro da sala, os alunos estão animados para conhecer o novo professor. Eles ouviram dizer que ele é um prodígio desde jovem e se tornou um mestre em interpretação de feitiços. Nesse momento, Cullen entra na sala, se apresentando como seu novo professor, e após dizer o seu nome, ele dá início à sua palestra. Entre os alunos, as meninas da sala estão totalmente gamadas no professor, achando ele muito bonito. Mas entre essas meninas, tem uma em especial, que ao invés de sentir admiração, sente apenas raiva e desgosto. Com uma expressão de ódio, ela fala: finalmente eu te encontrei, seu maldito professor de meia tigela. Vou fazer você pagar pelo que fez ao meu pai.